Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom. Dando prosseguimento a esse nosso aprofundamento sobre a teologia do corpo, sobre a redescoberta da beleza do corpo humano, da vida humana, do amor humano, das relações humanas, desse grande dom que nos presenteou São João Paulo II, com as catequeses sobre o amor humano. Hoje nós queremos continuar aprofundando o aspecto da castidade, o valor e o dom da castidade, que, como já pudemos ver no vídeo anterior, é esse dom e essa virtude que unifica e possibilita a integridade do ser da pessoa e a integralidade do dom de si, ou seja, a realização da pessoa que é dom de si, que é amor esponsal, como nos ensina o próprio São João Paulo II. E hoje nós queremos falar sobre a castidade, mas dentro dos vários estados de vida. Falaremos um pouco, pegando por base sempre as catequeses de São João Paulo II, mas vamos também enriquecer um pouco com o ensinamento, a reflexão de outros autores que estão sempre também em comunhão com esse mesmo pensamento de São João Paulo II, que é o mesmo pensamento da Igreja. Então, começaremos falando sobre a castidade na vivência do matrimônio. E para isso nós vamos partir da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 24. Como a Igreja está sujeita a Cristo, assim estejam as mulheres em tudo, sujeitas aos maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesma a Igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também faz Cristo com a Igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e sua Igreja. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. São Paulo nos apresenta aqui a realidade do matrimônio como um sinal. Todos nós somos chamados e criados para o matrimônio eterno, para as bodas eternas. Nas Sagradas Escrituras nós vemos constantemente, sobretudo Jesus falando do reino dos céus, ele sempre vai apresentar essa dimensão de banquete, de festa, de matrimônio. Tem sempre umas bodas, as bodas eternas. O Apocalipse encerra falando sobre as bodas do Cordeiro, a noiva que já está pronta para as bodas do Cordeiro. Deus, no Antigo Testamento, em várias etapas da sua revelação, vai sempre falar em linguagem esponsal, matrimonial, exatamente porque o matrimônio, ele é um sinal, o matrimônio enquanto sacramento, matrimônio físico, terreno, ele é um sacramento, ele é um sinal do sacramento do matrimônio eterno. E por ser um sinal daquele matrimônio eterno ao qual todos nós somos chamados, para que a sua realização ela se dê de forma fiel ao seu chamado, é preciso que os esposos eles contemplem a Cristo, como é a doação de Cristo à sua esposa. Como se dá esse matrimônio? Certamente numa doação verdadeira. A castidade vivida no matrimônio significa amor total, verdadeiro, fiel, fecundo, exclusivo. A castidade se dá na vivência dos votos que são feitos no altar no dia a dia.
em que o coração do esposo e da esposa não vai se voltar para terceiros, em que vai sempre estar cuidando. Por isso, o marido cuide da sua esposa como Cristo cuida da igreja. A mulher esteja diante do seu marido, do seu esposo, como a igreja está diante de Cristo. Cristo e a igreja são esse sinal, e se assim os esposos vivem, não haverá espaço para concupiscência, não haverá rivalidade nem um desejo de usar o outro para o bel prazer, porque dentro do matrimônio também se pode ser infiel. Dentro do mesmo matrimônio, quando a doação de um ao outro não é verdadeira, quando se busca a própria satisfação, o próprio prazer, a própria felicidade e não ao do outro, ou seja, não existe doação total de si. São João Paulo II, falando sobre o matrimônio e sobre a beleza do matrimônio, nessa entrega total de um ao outro, ele vai ensinar que o ato conjugal é a tradução no corpo das palavras pronunciadas no altar. Cada vez que os esposos se unem e são uma só carne, eles renovam seus votos de matrimônio, livre, total, fiel e fecundo. Portanto, é possível, e não somente possível, mas é necessário que a pureza de coração, que é castidade, essa inteireza de intenções e de ações, ela se concretize, ela esteja presente dentro do matrimônio, nessa relação entre esposo e esposa, entre marido e mulher, para que o coração ele não seja roubado pela concupiscência. Jesus vai ainda ensinar no Evangelho segundo Mateus, ali dentro do Sermão da Montanha, quando ele vai apresentando a nova lei que vai dando plenitude à lei antiga. Vemos no Gênesis, por exemplo, que desde o princípio Deus quis essa união entre homem e mulher, e o pecado que entra somente depois no mundo não rompeu essa união querida por Deus desde o princípio. Contudo, e aqui tomo o que Jesus ensina ainda dentro do grande Sermão da Montanha, em Mateus 5, a partir do versículo 27, pode existir o adultério no coração, e aqui é quando não existe castidade dentro do matrimônio. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, a pureza de coração ela é necessária para viver a castidade no matrimônio, em que os esposos eles devem, marido e mulher, se escolherem todos os dias e desejarem dar-se inteiramente ao outro sem reservas e acolher inteiramente o outro sem reservas. Assim ele vai vivendo esse chamado e sendo o que ele é, esse sacramento do matrimônio, sinal do matrimônio eterno. Von Balthasar, falando sobre essa relação em que o matrimônio terreno ele deve refletir o matrimônio eterno e, portanto, buscar o seu modelo, que é Cristo e a sua esposa, ele assim ensina. Pela graça do sacramento, a relação entre o esposo e a esposa, aurindo na fonte inesgotável da relação entre Cristo e sua igreja, torna-o para sempre acessível à experiência humana. Portanto, é possível viver o para sempre, essa entrega total, esse amor total. É possível se Cristo é o modelo. Assim, o matrimônio se revela como precioso espaço que compreende e supera os desejos de evasão do indivíduo. Relacionamento indissolúvel que quebra inflexivelmente as tendências de dissolução da existência e constringe os vacilantes a crescerem além de si mesmos em direção ao amor efetivo. Na promessa do matrimônio, os esposos
não comprometem a própria fidelidade sobre areias móveis da fidelidade deles. Não ficam entregues a si mesmos, mas à forma, ou seja, a Jesus Cristo, que uma vez escolhida, os acolhe e, penetrando todos os estratos de seu ser, a partir das raízes biológicas, atinge as altitudes da graça e do Espírito Santo. Se fosse menos que isto, nos ensina ainda von Balthasar, entregue à dança das flutuações de nossos sentimentos, o matrimônio já não seria ele mesmo e jamais atingiria a dignidade de vocação, mas ele é uma vocação. Isto é, daquele chamado em vista de uma realização que perfila de modo pessoal e irreprodutível a face do homem e da mulher. Por tudo quanto já dissemos a respeito da indissolubilidade, ela é bem mais do que uma proibição sofrida, muito mais que simples norma ética a ser respeitada. A união entre o homem e a mulher torna-se um sinal eficaz da união entre Cristo e a sua Igreja. E para que seja eficaz essa união entre Cristo e a sua Igreja e seja credível, é preciso que na entrega total de seus corpos, homem e mulher, marido e esposa, se deem inteiramente, sem interferência em sentimentos e em ações. E assim eles vivem a castidade nessa doação total, sem precisar de recursos externos para estimular simplesmente o prazer. O prazer vai ser sempre uma consequência de uma entrega total. Quem busca o prazer pelo prazer está vivendo um pecado dentro do seu matrimônio, porque o prazer ele vai ser, na verdade, um dom. O prazer ele não é um pecado, desde que não seja buscado em si. É preciso que, em primeiro lugar, o primeiro olhar dos esposos deve ser a doação total de si, o acolhimento total do outro, o cuidar do outro, a felicidade do outro. E aí o prazer ele virá como uma lógica consequência de uma entrega. E assim não haverá divisão, não haverá um coração dividido, mas uma união, realmente uma união de corpos e de coração. Serão uma só carne, ou seja, uma só pessoa, corpo e coração, o homem inteiro unido à sua mulher e vice-versa, e assim eles serão um e mostrarão que existe um matrimônio que não precisa ter medo, porque tudo aqui passa e eternamente seremos um com o Senhor. Em relação ao estado de vida do celibato pelo reino dos céus, o Senhor nos fala naquela passagem de Mateus 19, que é o ponto inicial para as catequeses do amor humano, depois que Jesus fala aos seus interlocutores, que são os fariseus. Então os discípulos, ouvindo aquilo, questionam o Senhor. Está em Mateus 19, a partir do versículo 10. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Então Jesus aqui vai falar que alguns nasceram incapazes de realizar as núpcias. Outros se fizeram por causa de serviços, ou seja, aqueles eunucos que são feitos eunucos para cuidar do harém, assim existia antigamente. E, porém, ele apresenta esse modelo, que é um modelo, na verdade, que é uma falta, mas era o que era possível a compreensão dos discípulos, até que ele vai elevando o ensinamento, e aí ele dirá: alguns voluntariamente se fazem eunucos, ou seja, renunciam ao matrimônio
se tornam voluntariamente não aptos ao matrimônio, não por uma falta natural, mas por um desejo do coração de corresponder e de ser inteiramente voltados ao reino dos céus. O celibato, enquanto estado de vida, é um sim total a Cristo e a sua igreja, pelo reino dos céus, e só tem sentido se é pelo reino dos céus. O celibato, portanto, é um sinal escatológico. Eis que o reino dos céus já está em vosso meio. E para poder mostrar aos homens, mostrar à humanidade, que não prenda o seu coração aqui no mundo, aqui na terra, como se existisse só essa realidade, existem esses homens e mulheres que são chamados, e são chamado específico, e que vivem na sua carne aquela união eterna, a qual todos somos chamados na eternidade. Mas alguns são chamados a testemunhar aqui na sua carne essa união eterna. Portanto, o celibato é um sinal escatológico, viver já aqui o que viveremos eternamente. Antecipam na sua carne, antecipam na sua vida essa vivência, essa felicidade eterna, essa união eterna. É uma entrega total, é também um matrimônio, mas um matrimônio com Cristo pelo reino dos céus. Uma entrega total a todos, mas um amor exclusivo ao Cristo esposo. O Antigo Testamento não conhecia o celibato, porque as duas colunas sobre as quais estão fundamentada a promessa de Deus aos judeus, a revelação de Deus ao seu povo, ela vai sendo gradual, é bem pedagógica, porque Deus vai respeitando a possibilidade e capacidade de compreensão humana. Então, as duas colunas são a terra, a promessa da terra e da fecundidade, de uma posteridade. Portanto, alguém que não pode ter filhos é considerado uma maldição, é uma infelicidade. A mulher estéril, ela vai sendo sempre um sinal de castigo e de maldição. Conhecemos assim várias passagens no Antigo Testamento. O único dentre os homens do Antigo Testamento que viveu o celibato como um sinal, como uma vocação, mas em algo bem específico, foi o profeta Jeremias. Em Jeremias 16, a vida do profeta ela vai ser um sinal para aquele povo, mas não vai ser nesse aspecto positivo, em que é o celibato, estado de vida, que Jesus nos inaugura, é Ele quem inaugura, é Ele quem abre esse estado de vida pelo reino dos céus. Jeremias vai vivendo essa continência, o não esposar-se, o não tomar uma mulher, como sinal negativo de que não vale a pena se casar por causa dos tempos, por causa do exílio. Então a vida do profeta vai ser um sinal. Mas o estado de vida, repito, do celibato, é essa vivência total da castidade, em que o meu coração, ele se dá somente a Cristo esposo. Tem uma relação com alguém e é exclusivo e se dá na sua carne, e por amor a Ele, pelo reino dos céus, ama a todos, portanto é fecundo, é sempre matrimônio, tem uma fecundidade, são os filhos espirituais, mas eu assumo esse dom na minha carne e, portanto, não vai desposar, não vai ter um esposo, uma esposa física, realmente uma outra pessoa, não vai gerar no seu corpo, mas vai gerar na sua alma para a eternidade. Vai ser mãe e pai de toda a humanidade. E isso daqui é real. A vivência do celibato é real. Não é só uma dimensão do não ter relação sexual. É, acima de tudo, um sim. É um desposar, um ser desposado por Cristo. E vai viver as consequências da castidade de Cristo até as últimas consequências na sua carne. A vivência da castidade no sacerdócio, no estado de vida do sacerdócio, que também tem essa dimensão do ser desposado por Cristo na sua carne, mas tem uma outra característica. O sacerdote, como ele é em persona Christi, ele tem a igreja como a sua esposa. E aí o altar é o leito
É um matrimônio que acontece ali no altar. E uma das dimensões pelas quais, um dos motivos pelas quais o sacerdote precisa ser um homem, porque o matrimônio se dá entre um homem e uma mulher. E os dois se unem e são fecundos e geram filhos. A Eucaristia é um matrimônio. É Cristo esposo, e o sacerdote é em persona Christi. É Cristo esposo, portanto masculino, e a igreja que é a esposa, a feminina. E essa união precisa ser total, e é também na carne do sacerdote. E essa união sendo total, ela é fecunda, e aí tem os seus filhos, que são os filhos da igreja. E a vivência do celibato, a vivência da castidade dentro do celibato sacerdotal é nessa união com a igreja. É ele que se dá à igreja, ele é chamado a essa oferta total também na sua carne, que vai ser visível no seu ministério. Vemos que, no caso do matrimônio, o leito onde se dá essa união é o leito nupcial. No sacerdócio, esse leito nupcial é o altar, onde vai se consumar essa relação, essa união entre o esposo e a esposa, entre o sacerdote que dá a sua carne, que dá a sua vida à igreja. O celibatário, esse leito onde se dá essa união total, é a sua própria carne, é o seu dia a dia. É na sua carne, é na sua vida, é escondido que se dá essa união e esse mistério, e que é fecundo, se guarda em seu coração e em seu olhar todo o seu amor para o seu esposo. Mas e no caso de quem ainda não realizou um estado de vida ou que permanece solteiro? Então nós vamos pegar também nas Sagradas Escrituras o que nos diz São Paulo na carta aos Coríntios. Você pode pegar na sua Bíblia 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Os alimentos são para o ventre para os alimentos, e Deus destruirá aqueles e este. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E aí vou fazer um salto. Vamos lá para o versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebeste de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Esse daqui é o conselho para aqueles que permanecem solteiros ou que estão ainda solteiros em discernimento do seu estado de vida. Glorificar a Deus no seu corpo. Portanto, viver a castidade guardando os seus sentidos, não usando do seu corpo como arma de sedução, como uma arma de fornicação, como uma busca de prazer etéreo, mas usando o seu corpo para glorificar a Deus, na integridade do seu coração, esperando a consumação de um para sempre, ou um para sempre no matrimônio em que você vai escolher alguém e vai se dar para sempre, a cada dia, àquela pessoa, ou não para sempre dentro do celibato, seja um celibato pelo reino dos céus, seja o celibato vivendo na dimensão sacerdotal, no seu chamado ao sacerdócio. Ou se você permanece solteiro, não idolatrando o corpo. O Viktor Frankl, em uma das suas obras, na obra Homo Passi, ele fala sobre essa dimensão de muitos. Aqui ele vai falar das mulheres, e eu vou ler, mas entenda como sendo mulheres e homens, todos os solteiros, que às vezes pode idolatrar esse desejo de casar, de ter alguém, de viver essa dimensão carnal e às vezes não realiza. E vai se frustrar. E ele diz que se frustra
quando acontece a dimensão da idolatria, quando se coloca o prazer como sentido de vida. É triste, diz ele, que uma mulher desejosa de casar e ter filhos permaneça solteira e infecunda. Mas não é motivo para desespero, a menos que o indivíduo haja idolatrado tal meta e tenha transformado a satisfação desse desejo numa conditio sine qua non do valor da vida. Ter marido, ter mulher, ser mãe é um valor na existência da pessoa. E a concretização dessa possibilidade atribui também valor e sentido à vida. Porém, ai daquela mulher e ai daquele homem que absolutize esse valor, tornando um ídolo. E aí ele vai falar que muitas vezes alguns colocam como uma idolatria. E a partir do momento em que eu vou idolatrando, esse desejo carnal se torna um ídolo e vai se tornando um valor. E parece que toda a vida, todo o resto perde valor. E aí é necessário observar quais são os valores, o que há de belo, o que há de verdadeiro na sua vida. Só fica desesperado, continua ele, quem idolatrou algo e preferiu aquela coisa às demais. É preciso, portanto, observar qual é o valor da vida e centralizar as suas ações e todas as suas motivações naquilo que realmente é valor. Não que isso não seja um valor e que muitos, claro, desejam e é natural. Porém, na impossibilidade da realização ou enquanto não se realiza, enquanto não chega, é necessário guardar a integridade do coração, a pureza de coração, porque o fim último e o sentido último do ser humano é ver a Deus. E não verá a Deus que não tem um coração puro. Assim nós encerramos com essas pinceladas sobre castidade. E esperamos e desejamos ainda que nos encontremos para aprofundar de forma mais sistemática todos esses temas. E também te aconselho, assim, a buscar as catequeses do amor humano, que estão disponíveis no site do Vaticano, para quem não tem o livro onde todas elas estão compiladas, e poder conhecer e descer, aprofundar um pouco mais sobre cada uma dessas temáticas que nós falamos um pouco aqui, e assim crescer nessa dimensão, resgatando a beleza, a dignidade e o valor do corpo humano, do amor humano e das relações humanas. Deus te abençoe. Shalom.